Qual o motivo da guerra entre Israel e Palestina? O Hamas não reconhece Israel como um Estado e reivindica o território israelense para a Palestina. O conflito começou no sábado, 7 de outubro, quando o Hamas, classificado pelos Estados Unidos e pela União Europeia como grupo terrorista, disparou uma chuva de foguetes lançados da faixa de Gaza sobre Israel. A ofensiva contou ainda com avanços de tropas por terra e mar. As forças israelenses responderam com uma contraofensiva que atingiu Gaza e deixou vítimas, inclusive em campos de concentração. Israel declarou então cerco total e suspendeu o abastecimento de água, energia, combustível e comida ao território palestino. O grupo islâmico Hamas, considerado um grupo terrorista, atacou Israel de forma surpresa, deixando centenas de mortos. O ataque foi considerado um dos maiores dos últimos anos. Ao assumir a ofensiva, o Hamas afirmou que seria para o início de uma ação para a tomada do território. Foram disparados milhares de foguetes de Gaza em direção a Israel. Militantes armados derrubaram as barreiras israelenses de alta tecnologia que cercava a faixa, iniciando ataques por terra com reféns. Combatentes também entraram em Israel pelo mar. Jovens que estavam em um festival de música eletrônica foram atacados. Ao menos 260 corpos foram encontrados no local. O brasileiro Hanani Glazer, que estava desaparecido desde sábado, teve a morte confirmada pela família na segunda-feira, dia 9. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin, declarou guerra e afirmou que os palestinos pagariam um preço alto pelo ataque e que a resposta de Israel a Gaza mudará o Oriente Médio. O conflito dura mais de 70 anos. A tensão entre Israel e Palestina mistura política e religião. Se entende há mais e se estende há mais de 70 anos e já deixou milhares de mortos dos dois lados. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs a criação de 2 estados, um judeu e um árabe. Os judeus ficariam com Israel e os palestinos com Gaza e Cisjordânia. Os árabes não aceitaram o acordo, alegando que ficariam com as terras com menos recursos. No entanto, em 1948 foi criado o Estado de Israel, o que gerou revolta ao lado palestino, resultando na Guerra Árabe-Israelense de 1948. Gaza foi ocupada pelos egípcios em 1967, com a Guerra dos 6 Dias. Israel toma o território da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, onde estão símbolos religiosos importantes para judeus, árabes e cristãos. O conflito se estendeu com diversos episódios de tensão. Em 1987, ocorreu a primeira intifada, revolta dos palestinos contra tropas israelenses. Em 1993, com os Acordos de Oslo, foi criada a Autoridade Nacional Palestina para assumir a administração política dos territórios palestinos. Mas Israel só deixou a região da faixa de Gaza em 2005. Em 2012, a ONU reconheceu a Palestina, faixa de Gaza e Cisjordânia como um Estado observador permanente.
Diversas tentativas internacionais para fechar acordos de paz na região fracassaram. O Hamas não reconhece Israel como um Estado e reivindica o território israelense para a Palestina. A Palestina pede a suspensão da colonização de seu território e o fim do bloqueio israelense à faixa de Gaza. Por outro lado, Israel exige o seu reconhecimento como um Estado judeu. A organização islâmica com alta ala militar, o Hamas, surgiu pela primeira vez em 1987. Era um desdobramento da Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico sunita fundada no final da década de 1920 no Egito. A própria palavra Hamas é um acrônimo para Harakat al-Muqawama, que em tradução diz Movimento de Resistência Islâmica. O grupo, tal como a maioria das facções e partidos políticos palestinianos, insiste que Israel é uma potência colonizadora e que seu objetivo é libertar os territórios palestinos das garras de Israel. Ao contrário de algumas outras facções palestinas, o Hamas recusa-se a dialogar com Israel. Em 1993, opôs-se aos acordos de Oslo, um pacto de paz entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, que desistiu da resistência armada contra Israel em troca de promessas de um Estado palestino independente ao lado de Israel. Os acordos também estabeleceram a autoridade palestina na Cisjordânia, ocupada por Israel. O Hamas apresenta-se como uma alternativa que reconheceu Israel e se envolveu em múltiplas iniciativas de paz fracassadas, cuja credibilidade entre os palestinos tem sofrido ao longo dos anos e é liderada pelo presidente Mahmoud Abbas. Ao longo dos anos, o Hamas reivindicou muitos ataques a Israel e foi designado como organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia e também por Israel. O Departamento do Estado disse que, em 2021, o Hamas recebe financiamento, armas e treino do Irã, bem como alguns fundos que são angariados nos países do Golfo Árabe. O grupo também recebe doações de alguns palestinos, de outros expatriados e suas próprias organizações de caridade.